No coração de muita gente há uma ruptura, um distanciamento de Deus. E isso geralmente acontece, a gente imagina, porque a pessoa teve uma experiência de sofrimento muito grande, uma decepção muito forte. E no fundo o coração imagina que não é possível que Deus seja bom e que Ele de fato seja poderoso, senão eu não teria enfrentado isso, não teria passado essa experiência na minha família, não teríamos enfrentado essa situação, e a gente calado engole uma experiência de dor que a gente não consegue entender. E quando isso acontece, tem caminhos de lidar com isso. A gente às vezes joga a carga na gente mesmo, dizendo, tá vendo, eu sou uma porcaria, eu sou horrível, eu me conheço, e entra-se num processo de depressão e afundamento pessoal. Às vezes a gente faz isso jogando nos outros. O problema é a culpa do meu pai, da minha mãe, da minha família, da minha comunidade, do meu grupo, do meu trabalho, da minha escola. Às vezes a gente faz no ambiente religioso, olha, a culpa é do diabo, do mal, ele que entrou no caminho, e a gente lida com isso. E às vezes a gente faz até o seguinte, nada tem sentido, tudo é por acaso, nada, na verdade, o mal acontece de maneira imprevisível e sem compreensão. Eclesiastes fala um pouco sobre isso. Interessante que aqui tem uma ideia totalmente diferente. A Bíblia diz que Jesus está, diz o texto, que ele vai despedir a multidão depois do que acontece no milagre da multiplicação dos pães, e ele fica no monte orando do outro lado aí do barco, do mar. E aí os discípulos ficam sozinhos à noite, e a noite vai caindo. Veja que Jesus obriga os discípulos a entrar no barco. Jesus sabe que a hora é inapropriada, está chegando uma tempestade, nós estamos numa espécie de vale, de buraco de 200 metros abaixo do mar. Quando vem o vento do Oriente aqui, isso faz uma tempestade que vocês não acreditam, até hoje isso é conhecido. E ele deixa os discípulos sozinhos dentro do barco, no meio do mar. E é interessante uma coisa que a gente não imagina, muitas vezes é Deus que prepara a nossa experiência de dor e sofrimento. Ele coloca a gente à noite, sem ninguém, no meio do barco para enfrentar a tempestade. A gente não imagina, mas às vezes a ferida no nosso coração não é culpa de alguém, às vezes não é sua, às vezes não é por acaso, às vezes é trabalho de Deus na nossa vida. E os discípulos já estão remando com dificuldade, diz o texto, alta madrugada. Isso é algo em torno de 4 horas da manhã, passaram a noite toda. Jesus já vem vindo, andando sobre o mar, quase passando por eles. Quando eles viram Jesus andando, pensaram que fosse um fantasma e gritaram. Você imagina esses pescadores fortes, acostumados ao trabalho pesado, vendo um negócio assim, sem poder ser identificado, andando sobre o mar, apavorados, com medo. Os antigos tinham muito medo das águas, andando sobre o mar, e Jesus vem chegando e eles acham que é um fantasma, como a gente faz, né? Deus vem chegando na nossa vida, a gente acha que é um fantasma, a gente acha que é uma coisa diferente, aquilo que você mais achou absurdo, talvez não seja o que você imagina. E nessa hora Jesus chega, e é interessante que Jesus não repreende, Jesus não diz nada, ele diz apenas para eles, coragem, sou eu, não tenham medo. E aí ele sobe ao barco, e a Bíblia vai dizer que o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos. E o texto paralelo diz que eles dizem, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? E aí a gente começa a descobrir a razão de algumas coisas na nossa vida. Por que Deus precisa colocar a gente no meio do mar? Porque a gente não percebe, mas na nossa vida a gente vai construindo um castelo baseado na gente mesmo, na nossa autossuficiência, na nossa independência, no nosso orgulho próprio. A gente ressalta tudo aquilo que tem de positivo na nossa vida como se fosse construção nossa. A gente vai construindo os nossos muros, que são o muro da nossa destruição, da nossa morte, da nossa arrogância, da nossa prepotência, da nossa atitude negativa. E Deus, na sua bondade, vem quebrar os nossos muros de autossuficiência. E nada como um bom passeio com balanço no mar da Galileia para poder aprender essas coisas.
E nesse momento, então, Jesus vem e esses discípulos agora, a Bíblia diz que eles não tinham entendido o milagre da multiplicação dos pães. Por quê? Porque eles não estavam nem aí com o sofrimento das pessoas. Eles queriam se ver livre delas. Eles estavam tranquilos, tiveram que servir os outros e queriam estar com Jesus sozinhos. E quando tiveram que fazer isso, eles pegaram essa multidão esfomeada, sofrida, e não tinham a sensibilidade necessária. Agora vem a hora da lição divina. Eles sentem a sua autossuficiência, eles desesperados, têm medo de morrer. E agora Jesus chega e agora sim Jesus pode falar com eles direito. Quando Jesus faz o milagre, o coração deles está preparado para ver o que está acontecendo. Se Jesus tivesse feito o milagre no outro momento, eles poderiam dizer: Senhor, olha que interessante, faz de novo para a gente ver. Puxa, como é que o Senhor conseguiu fazer isso? Dá para ensinar para a gente? Mas quando a pessoa passou pela experiência da tempestade no mar e encontrou o seu lugar e o Senhor vem acalmá-lo, agora sim a gente pode ver milagres. Sabe por quê? Porque a gente nunca vai entender as lições de Deus somente pela cabeça e pela razão. Isso tem que entrar no nosso coração. E só entra depois da tempestade. Agora sim eles vão dizer: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então não fique chateado hoje pelos machucados que Deus fez na sua vida nos últimos anos. Isso tem razão de ser. Deus está atrás da sua vida, ou melhor, do seu coração. E aí eles vão e chegam do outro lado. Quando chegam do outro lado, o pessoal está desesperado. Um monte de gente doente, dominada por espíritos maus, na sua necessidade maior, e chega lá, é a hora de Jesus descansar. Porque Jesus já alimentou a multidão. Jesus é totalmente humano, sente o mesmo cansaço que nós sentimos. Jesus cuida da multidão, despede, fica no monte orando, vem passar a madrugada final cuidando dos discípulos, chega do outro lado. Jesus, agora é hora de descansar. Muito trabalho, não dá. O senhor vai ficar estressado, Jesus. Agora é hora de dormir. Jesus até podia e deveria fazer isso, mas é tanta gente desesperada, é tanto sofrimento, é tanta desgraça, que a Bíblia diz que Jesus recebe esse povo e todos aqueles que nele tocavam eram curados. E a gente começa a entender alguma coisa. Porque o grande problema é que a gente não está nem aí para a multidão. Muitas das nossas comunidades e igrejas viraram um parque de diversão de pessoas que gostam de maneirismos religiosos. Enquanto a humanidade agoniza de dor, enquanto 1/3 da população da Terra vive com menos de 2, 3 dólares por dia, a gente brinca de evangelho. Grande parte do lucro maldito que roda no mundo é contrabando de armas, de gente para ser escravo e de drogas. E a gente está discutindo que tipo de música é mais legal na igreja, que tipo de roupa. Deus está preocupado. É uma loucura, uma demência. Fim do mundo. Enquanto os discípulos também tinham outras preocupações. A multidão que se dane. Nada bom passeio no Mar da Galileia para acordar, para despertar para a realidade da vida. Nosso objetivo é que você, entendendo o Evangelho, não é para você ter um pouco mais de cultura e conhecimento da Bíblia. É que nos poucos anos que Deus nos dá de presente nessa vida, a sua vida seja usada como um canal de graça e misericórdia da parte de Deus para fazer diferença na nossa vida. Um dia eu vi uma pessoa dando uma palavra sobre 400 pares de sapato que tinha. Para quê? Você tem 2 pés. Quanto tempo, quanto recurso e quanta energia a gente desperdiça com coisas que não vão, no final das contas, valer nada. Então que Deus abençoe a nossa vida, que Deus cure o seu coração machucado, você que talvez esteja aborrecido e revoltado, que Deus ilumine a sua mente para entender aquilo que você acha uma dor incompreensível, e que Deus acorde o seu coração para a gente poder, de maneira especial, ser despertado
para que a missão faça parte da nossa vida e a gente faça diferença com o Evangelho na vida de outras pessoas. Baixe a sua cabeça. Amém. No meio do mar da Galileia, coloque o seu coração diante de Deus. Vamos fazer uma pequena e breve oração. E depois teremos um momento especial de cânticos aqui, antes de nós voltarmos para o porto da nossa partida. Pai bondoso, Deus amado, louvado seja o teu nome. Te agradecemos, ó Deus, é difícil dizer isso. Te agradecemos pela dor que a gente não compreendeu. Ó Deus, perdoa a nossa limitação, nossa fraqueza. Ajuda-nos nesse dia, nesse momento especial, a abrir o nosso coração para que o Senhor visite a vida da gente. Ó Deus, ajuda-nos na nossa caminhada, no nosso entendimento e na nossa recepção do teu amor que cura o nosso coração e nos leva na direção certa. Amém. Muito obrigado pela vida especial e única de cada um, que o Senhor fez com tanto cuidado e atenção, e abençoa-nos de maneira muito especial hoje, nesse momento aqui, quando a gente lembra de coisa tão especial que aconteceu com o Senhor no Mar da Galileia. Nós te louvamos, te agradecemos e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Que